Pode se sentar, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei você, mas estar aqui é muito bom. Foi a melhor escolha que você fez. Poder sair da sua casa para estarmos juntos em comunhão. Que bênção. Que bênção tem sido essa retomada, esse retorno. Estarmos juntos novamente tem sido muito bom. Podermos louvar a esse Deus. Deus esse que nesse período que nós estamos vivendo, alguns têm questionado algumas coisas com relação a Ele. A sua pessoa, a sua ação, as suas obras. Algumas famílias e algumas pessoas, nas conversas, dependendo das circunstâncias que eles têm passado, eles têm me perguntado: pastor, mas será que esse Deus é bom mesmo? Será que dá para confiar mesmo nesse Deus, pastor? Mas e as coisas que têm acontecido e as situações que têm vindo contra a nossa casa, nossa família? E eu pensei um pouco sobre isso. Deus é bom mesmo? E eu quero responder para você, olhando alguns textos da palavra de Deus. E esse texto, um deles, está lá em Crônicas 16, 34, que diz: deem graças. Continuem exaltando e fazendo o que nós estávamos fazendo aqui. Sabe por quê? Porque nós exaltamos e damos graças a um Senhor, a um Deus que é, o que Ele é? Bom. E o amor dele por mim, por você, dura por um dia, por uma semana, por alguns anos, dura para sempre. Portanto, quando algumas pessoas questionam, Deus é bom mesmo? Querido, a resposta é sim, Deus é bom. E não há um período mais importante para nós aprendermos a entendermos isso do que agora, esse período que estamos vivendo. Porque muitas pessoas estão questionando isso. Algumas pessoas por terem perdido familiares devido ao Covid, algumas pessoas por terem passado por situações complicadas financeiras, algumas pessoas por conta de algumas crises que têm sido vivenciadas. Elas são levadas a questionar se de fato esse Deus é bom. E bom aqui é uma palavra que nós usamos para que a gente possa descrever como está o nosso dia. E aí, como está o seu dia? Bom. Meu dia está bom. Bom é uma palavra que a gente usa para poder falar como é que nós estamos nos sentindo. E como você está? Estou bem. Está tudo bom. Está tudo bem. Bom é uma palavra que a gente usa para depois de uma refeição, depois de provar um prato, a gente é questionado: e aí, o que você achou? Muito bom, gostei do sabor, gostei, um diferente prato, bom. E essa mesma palavra bom que a gente usa para tudo isso, a gente também usa para descrever o nosso poderoso, majestoso e magnífico Deus. Olha que coisa interessante, utilizar a mesma palavra que nós descrevemos para dizer que Deus é bom, para falar que foi bom uma refeição, um prato que nós comemos, um alimento que nós tivemos o privilégio de consumir. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que nós temos algo a aprender. Nós temos uma lição a aprender nesses dias, que é ver as evidências da bondade de Deus no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a ver as evidências da bondade de Deus no nosso dia, em toda situação, em todo momento, e mesmo quando nós não estamos cientes da sua bondade, nós precisamos aprender a começar a ver, a começar a enxergar as evidências da bondade de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós estamos olhando muito e focando muito em coisas que não demonstram com clareza a bondade de Deus. Talvez a gente tenha olhado muito as situações, aquilo que não deu certo como nós planejamos, as coisas que não estão como nós tínhamos pensado. E nós precisamos aprender a olhar então as evidências da bondade de Deus, porque se você fizer isso,
eu tenho certeza que você vai ter vários motivos, descrever várias situações que mostram para você no seu dia a dia que Deus é bom. Que Ele não deixou de ser bom em nenhum momento da sua vida. E Ele não deixará. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender nesses dias. Porque a gente tem olhado muito coisas que não vão nos acrescentar nada, que não vão nos edificar em nada, que não vão fortalecer a nossa fé. E deixamos de olhar a bondade de Deus. Deus tem feito coisas boas, porque Ele é bom. Olha esse texto. O Salmo 25, versículo 8. É mais um texto que mostra que o Senhor é justo e bom. E por isso, por ser justo, por ser bom, Ele mostra aos pecadores o caminho que deve seguir. Por ser Ele bom e justo, Ele quer que eu e você venhamos seguir segundo aquilo que Ele nos mostra na sua palavra. E por isso estamos aqui. Por isso temos as classes de BD, por isso temos o culto dos teens, por isso nós temos os pré-teens, por isso nós temos as classes das crianças, porque nós queremos andar nesses caminhos, que são os caminhos do Senhor, nesses princípios que são princípios eternos, que não mudam. Os tempos mudam, a sociedade muda, a filosofia muda, mas a palavra de Deus, ela permanece, ela não muda. Os princípios não mudam. E há uma coisa que também nunca mudará: Deus é bom. Ele continuará sendo bom. Você precisa sair daqui sabendo disso. E quando esse texto fala da palavra bom, no hebraico significa que Deus é prazeroso, agradável, excelente, valioso. Não é qualquer Deus, é um Deus que é bom. E essa bondade nos alcança a cada dia, a cada momento. Quando a gente consegue aquela promoção tão esperada do emprego, no trabalho, nós podemos gritar: Deus, Tu és bom. Quando nós recebemos aquela cura que nós clamávamos tanto por ela, nós podemos orar agradecendo: obrigado, Senhor, Tu és bom. Mas e quando os tempos são turbulentos? E quando essa promoção não vem? E quando a cura não vem? E quando aquela pessoa que a gente tanto ama morre? E quando nós somos demitidos do trabalho? E quando o diagnóstico daquele exame que a gente fez deu: olha, é maligno. Deus deixou de ser bom? As notícias e os momentos difíceis que passamos, eles anulam a bondade de Deus na nossa vida? Não, querido. Deus continua sendo bom. Mas será que mesmo que Deus permanece bom nessas circunstâncias, nessas situações? E esse é o grande questionamento de muitas pessoas. Eu não consigo entender, pastor, por que Deus é bom e continua essa maldade no mundo? Por que Deus é bom e continua pessoas sofrendo? Hoje pela manhã apresentei aqui um bebê haitiano. Deus é bom, mas olha lá, mais de 2.000 pessoas morreram no Haiti. Que bondade é essa? Que Deus que é esse? A verdade, querido, é que a bondade de Deus, ela não acaba, ela não muda de acordo com as circunstâncias. Ele é sempre o mesmo e Ele continua sendo bom independente das circunstâncias. Deus é verdadeiramente bom em todo o tempo, em todos os dias. Quando alguma coisa acontece e é uma coisa boa, Deus é bom. Mas quando algo ruim acontece, Deus continua sendo bom. Essa é a verdade. Por mais que seja difícil para algumas pessoas entenderem, Deus não muda e não deixa de ser bom. Seria muito ingrato da nossa parte achar que Deus só é bom quando tudo está dando certo, quando a gente só é abençoado. Não, querido, Ele continua sendo bom em todo o tempo. E quando nós temos essa visão e cremos nessa verdade, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente não vai questionar Deus, a gente vai descansar em Deus, porque Ele é bom, Ele cuida, e no tempo dEle, Ele vai nos ajudar a passar por aquilo. Quando nós não temos essa certeza, a gente questiona, a gente quer resolver do nosso jeito, nós queremos solução rápida. Por mais difícil que seja dizer isso, Ele sempre continua sendo bom. É muito parecido com o sol,
num dia nublado. Sabe aquele dia que está bem nublado e que você não consegue ver o sol? Você não vê ele, mas você sabe que ele está lá. É assim com Deus. Nos momentos em que nós passamos pelas dores, pelos desapontamentos, pelas tristezas, talvez naquele momento a gente não consegue ver a bondade de Deus, mas ela está lá, não deixou de existir. Deus não deixou de ser bom, não desistiu de nós. Ele continua sendo bom. E não é porque passamos por momentos difíceis, como este que estamos passando e vencendo, que Ele deixou de ser um Deus bom. Não é porque surgiu a pandemia que Deus deixou de ser bom. Ele continua sendo bom. Mesmo com as dores, mesmo com as injustiças, mesmo com as notícias tristes, Deus continua sendo bom. Talvez você conheça esse texto. Esse texto é um convite para mim e para você. Provem e vejam que o Senhor é... Vai ficar melhor. O Senhor é? Ele é bom. E como é feliz, como é bem-aventurado a pessoa que nele se refugia. Essa palavra refúgio, ela existe muito em vários textos dos Salmos. Aquele lugar onde eu me escondo, onde eu busco abrigo, onde eu estou protegido dos inimigos, do ataque do inimigo. Como é feliz a pessoa que busca refúgio em Deus. Como é feliz a pessoa que prova e vê que Deus, Ele é bom. Se eu desse aqui a oportunidade para vir alguns aqui na frente e falar para mim qual é a sua comida favorita, você ia citar algumas comidas que para você é a sua comida favorita, seu prato favorito. E para que esse prato fosse escolhido por você como seu prato favorito, em primeiro lugar você precisou experimentar ele. Você provou aquele alimento. E depois de provar várias coisas, você estabeleceu, olha, essa é a comida que eu mais gosto, é a minha comida favorita, é a preferida. Quando a esposa faz aquele prato, ela sabe que não vai sobrar nada, porque é a comida favorita. Geralmente, quando a gente vai provar algo que é novo, que a gente não conhece, você pega muito ou você pega pouco? Você pega um pouquinho. Você vai experimentar, você vai ver que sabor que tem, como que é, se é doce, se é amargo, se é azedo. Se for um gosto bom, geralmente você come mais um pouco, alguns comem até tudo, não deixa para o outro, né? Depende aí como diz o zóio, né? Do zóio de quem está provando. Mas quando a gente vê que a coisa não é tão agradável assim, a gente deixa de lado. A gente não quer mais aquilo, nós deixamos de lado. Quando nós vamos experimentar algo que a gente não conhece, nós vamos de pouquinho. Agradou, deu certo, vamos comer mais. Não aprovei, a gente deixa de lado. O mesmo se aplica a conhecer Deus. A gente precisa conhecê-lo. E para conhecer Deus, você tem que experimentá-lo. Só que não tem como experimentar Deus como a gente experimenta uma feijoada. E como que eu experimento Deus, então? Através da oração e do estudo da palavra. Só que esse texto mostra para mim uma coisa diferente entre Deus e o experimentar um alimento. Eu posso provar um alimento e eu vou saber, depois de provar o alimento, se é bom ou se eu não gostei. Com Deus não existe isso. O texto está dizendo que se eu provar desse Deus, se eu experimentar desse Deus, não tem outra resposta a não ser, Ele é bom. Esse Deus é bom. Viver com esse Deus é muito bom. Diferente de você provar outras coisas, sabores, lugares, aventuras, e você depois dar, olha, foi bom. Não, não foi bom, foi ruim. O texto está dizendo, olha, prove e vejam. Não haverá dúvidas, o Senhor é bom. Se vocês provarem, se vocês experimentarem desse Deus, desse Pai, a palavra nos garante que você vai poder declarar, Deus é bom. E não há um tempo tão especial para experimentarmos esse Deus como esse tempo que estamos vivendo. Porque nas decepções, nas dificuldades, as pessoas colocam em questão a bondade de Deus. Quando a gente passa por algumas crises, nós somos tentados a duvidar que Deus continua sendo bom.
Talvez você, nessa noite, esteja se sentindo fraco, sem forças. E talvez em algum momento na sua caminhada, você já conviveu com pessoas que questionaram a bondade de Deus para você. Ou talvez você questionou a bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, por causa de algumas circunstâncias. Ele mostrou para mim e para você que nós somos amados por Ele. A vinda de Cristo a essa terra, Jesus morrendo na cruz em nosso lugar, foi a maior expressão de amor e de bondade de Deus por mim e por você. Portanto, querido, mesmo passando por situações difíceis, você ainda pode acreditar sim que Deus é bom. Você ainda pode declarar, mesmo em lágrimas, Deus, Tu és bom. Nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide desse Deus que é bom. E como vai ser feliz a sua vida, sua família, se você se refugiar nesse Deus e crer nessa verdade. Nessa verdade. Em certas ocasiões, nós nos entristecemos. Nós ficamos chateados. Eu já conheci pessoas que brigavam com Deus diante de algumas situações que passaram. E isso acontece porque os olhos dessas pessoas ainda não foram abertos para a bondade de Deus. Há muitos que, infelizmente, só acham e acreditam que Deus é bom quando tudo está bom. Se alguma coisa começa a acontecer diferente do que eu imaginei, planejei e sonhei, Deus não é mais bom. Não serve mais para mim. Querido, não é assim. Quando a gente olha para a palavra, quantas pessoas que viveram situações talvez até mais difíceis do que nós, mentores nossos hoje, Paulo, Daniel, José, homens que viveram situações muito delicadas, mas em nenhum momento eles questionaram a bondade de Deus. Paulo estava preso em Filipos, e lá em Filipenses ele diz por várias vezes à igreja: alegrai-vos no Senhor. Quando a gente entende que Deus é bom, a gente sabe que Ele é bom independente das circunstâncias que a gente passa. Se você já usou ou se você usa óculos, você sabe muito bem que a lente errada não vai fazer você enxergar melhor. Para você enxergar bem, você precisa da lente correta. Assim é nós com relação a Deus. Se nós estamos com a lente errada, nós não vamos entender esse Deus como de fato Ele é. E muitas vezes nós nos entristecemos e nós vivemos distante de tudo aquilo que a gente pode viver com Deus, porque o nosso conceito de quem é Deus e do que Ele faz e de quem Ele é, está errado. Ele precisa mudar a nossa lente. Precisamos mergulhar um pouco mais na palavra, ampliar a nossa visão sobre quem é esse Deus. E aí nós vamos entender que esse Deus é um Deus bom, porque Ele é o maior interessado em que você conheça Ele. Em toda a história nós vemos Ele convidando as pessoas para terem esse relacionamento, serem o seu povo, serem abençoados. Ele ama trocar a nossa lente embaçada, a lente errada, para aquela lente correta, onde nós de fato vamos entender e ver de forma bem clara quem é esse Deus. E ao ver, experimentar e provar desse Deus com a lente nova, nós vamos declarar: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor sempre foi bom. E sabe o que acontece? A gente vai louvar a Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Olha que palavra bonita. Por isso eu trouxe outra tradução. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor, a sua bondade, ela dura para sempre. Para sempre. Portanto, querido, será que você tem experimentado a bondade de Deus na sua vida? Eu quero desafiar você essa semana, para você começar a colocar no papel todas as vezes em que Deus agiu com bondade na sua vida. Para você tirar os olhos daquilo que não deu certo, das situações difíceis, e colocar os olhos, o seu foco, naquilo que Deus já fez.
Chega de ficar falando de notícias ruins. É hora de nós, como povo de Deus, olhar para a bondade dEle. Saber que nós somos um povo abençoado porque Ele é bom. E repartir dessa bondade com aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o tempo. De nós experimentarmos a bondade de Deus e começar a descrever elas. Quantas vezes na minha vida eu vivi algumas situações que hoje eu olho e vejo assim, foi a mão bondosa e poderosa de Deus. Foi Deus. E eu não merecia. Foi bondade dEle. Foi graça dEle. Foi ajuda dEle. E quantas vezes eu também precisei vigiar, porque em algumas situações eu estava sendo tentado a imaginar que esse Deus não era bom. Pastor, você também pensa assim? Claro, querido, nós somos seres humanos como você. Se a gente não tomar cuidado, a gente também peca. Nesse sentido de achar que Deus se esqueceu, que Deus está distante, que não está fazendo na hora certa. Portanto, você se consegue lembrar quantas vezes Deus já demonstrou bondade e amor com você? Para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Comece a trazer isso à memória. Comece a trazer isso novamente para você conseguir entender que Deus é bom. Em todo o tempo Ele continuou sendo bom, Ele não mudou. Sabe quando você consegue aquele carro novo, comprar aquele carro, trocar aquele carro, e você diz assim, olha, Deus é bom. Aquela cura tão esperada, você orava por ela e ela chega, e você ora, Senhor, obrigado, porque Deus é bom. Seja pelos meios ordinários ou extraordinários, que são os milagres, aquela cura chega e você diz, olha, Deus é bom, a cura chegou. Aquelas conquistas profissionais que você tem, e você vai subindo, e você vai crescendo profissionalmente, Ele é bom. Mas, querido, e quando essas conquistas não vêm? E quando a cura não chega? E quando o sonho da casa, do carro não se realiza? Deus não deixa de ser bom. Não é por conta das nossas experiências que Deus é bom ou deixa de ser bom. Ele sempre será um Deus bom. Louvai ao Senhor, exaltai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai ao Senhor, porque Ele é bom. O profeta Abacuque entendeu essa bondade de Deus. E ele declarou algo muito importante para mim e para você hoje. Olha o que ele diz. Olha, ainda que a figueira ela não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, ainda que todos os campos fiquem improdutivos, ainda que os rebanhos, todos eles morram nos campos, os currais ficam vazios, mesmo que tudo isso aconteça, sabe o que eu vou fazer? Eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu fico imaginando se fosse para mim declarar essa poesia, se eu escreveria isso daqui. Eu fico imaginando se fosse eu vivendo isso, se sairia do meu coração e dos meus lábios essa declaração. Talvez a gente diria assim no final, se tudo isso acontecer, é porque Deus não é bom. É porque o Senhor se esqueceu de mim, como muitas pessoas estão dizendo hoje. Abacuque diz o contrário, que mesmo que tudo isso aconteça, ele vai fazer o quê? Deitar numa cama e ficar chorando? Permitir que a tristeza o coloque para baixo? Ele diz, eu vou mesmo assim me alegrar no Senhor. Eu não me alegro porque as circunstâncias são boas ou ruins. A minha alegria não depende disso, porque a minha alegria está no Senhor. Foi isso que Paulo ensinou em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. E sabe por que a gente muitas vezes erra? Porque a nossa alegria está nas coisas e não no Senhor. Nas circunstâncias e não no Senhor. Se Jó tivesse a alegria dele nas coisas e não no Senhor, quando ele perdeu tudo o que ele perdeu, ele não declararia o que declarou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando a esposa vem e faz a proposta para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele diz: você fala como uma louca. Nós recebemos as coisas boas e não vamos receber as coisas ruins. A gente tem que estar preparado para tudo. Deus continua sendo bom. Era isso que ele estava dizendo para a esposa. Vamos continuar louvando a Deus. Louvamos quando tínhamos tudo e louvamos agora quando Ele tirou tudo. Era isso que Abacuque está dizendo. Mesmo que não há nada daquilo que eu planejei, mesmo que não aconteça nada daquilo que eu esperava, eu continuarei me alegrando no Senhor. Eu e você precisamos viver isso. Sabe por quê? Porque a bondade de Deus, ela é além de qualquer circunstância que a gente possa passar e experimentar. Aí eu pergunto para você: você tem tido essa visão a respeito de Deus e da sua bondade? Ou você só exulta e alegra-se quando as coisas são boas? Quando está tudo dando certo? Quando a promoção chega? Quando a cura chega? Quando o carro chega? Quando as notícias são boas? A sua fé, a sua alegria no Senhor é só nesses momentos? Não, querido. A bondade de Deus já foi mostrada a cada um de nós, porque a bondade de Deus levou o seu único filho, unigênito, a morrer na cruz por nós, pelos nossos pecados. Deus, Ele foi tão bom, Ele nos ama de uma forma tão grande, e Ele nos amou primeiro, que Ele ofereceu o seu Filho Jesus, para morrer naquela cruz, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Portanto, não depende só das circunstâncias. Mesmo que Deus não fizesse mais nada na nossa vida para mostrar a bondade dEle, o que Ele fez na cruz com Jesus já é o suficiente. Porque Ele já mostrou para mim e para você que nós somos amados por Ele, que nós somos especiais. Nós não somos qualquer um, mesmo que alguns não acreditem. Mesmo que muitas vezes a gente é medido lá fora pelo que a gente tem e oferece, pelas habilidades, Deus olha para nós e nos ama da forma como somos. Com as falhas, com os defeitos, com o nosso jeitão esquisito de ser. Ele nos ama. Ele nos ama. Essa bondade foi demonstrada no Calvário. Através do que foi demonstrado no Calvário, Ele resgata os pecadores. Ele dá a nós a oportunidade de vivermos uma nova vida e de experimentarmos a cada dia esse Deus que é bom em todo o tempo. E certa vez, um homem se aproxima de Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que me chamas de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Querido, Deus é bom mesmo? Sim. Somente Ele é verdadeiramente bom. Mesmo quando nós vemos os noticiários que mostram notícias nada boas, mesmo no meio do caos, Deus permanece bom. Ele não muda. O caos em que nós estamos vivendo não muda em nada a bondade de Deus sobre nós. As nossas circunstâncias, esses dias, não conseguem remover a bondade de Deus sobre minha vida e sobre a sua vida. E saber que servimos um Deus bom tem que encher o nosso coração de gratidão, de motivação para continuarmos. Nós não somos qualquer tipo de pessoas, nós somos o povo de Deus. E esse Deus que nós servimos é um Deus verdadeiramente bom. Não é aquele que finge de bom. Talvez você convive com pessoas aí que se fingem de ser boas, boazinhas, verdadeiras, amáveis. Mas quando você em alguns momentos conhece de fato essa pessoa, você vai ver: olha a cobra que convivia, não é? Deus não é assim, querido. Ele é verdadeiramente bom. Não é falso. Ele não finge ser quem Ele não é. Ele é bom. Ele é bom. Só saber que Deus é bom para a nossa vida não é o suficiente, querido. Ele nos espalha durante a semana por vários lugares, por vários ambientes, por várias cidades. Sabe por que Ele faz isso?
Porque Ele quer que através das nossas vidas a gente espalhe a bondade dEle onde nós estivermos. No nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, onde nós estivermos, nós temos que ser como esse Deus, bondosos. E pesquisas mostram o seguinte, que quando eu faço algo pelos outros, isso permite que eu me sinta melhor. Quando eu paro para olhar para a dor do outro, e eu permito sentir o que o outro está sentindo, quando eu tenho empatia, quando eu sou sensível à dor do outro, quando eu estendo a mão, quando eu pratico atos de bondade, isso me faz eu me sentir melhor. Porque a bondade não abençoa só o outro, abençoa a mim. Portanto, saber que Deus é bom não é só para mim receber tudo isso e guardar para mim. É para que no dia a dia eu seja bom lá na minha casa. E trate com bondade todo mundo. Seja mais carinhoso, seja mais paciente, fale num tom de voz mais saudável, elogie mais, critique menos. É porque Deus coloca eu no meu trabalho para que eu possa demonstrar a bondade de Deus, amando os meus inimigos, pagando o mal que fazem para mim com o bem. Eu não sei para vocês, para mim é um desafio. Amar o inimigo, aquele que é declarado nosso inimigo. Fazer o bem para quem está fazendo mal para nós. Querido, isso é um desafio. Mas é o que a gente tem que fazer. É a forma de nós demonstrarmos a luz de Cristo em nós. A bondade de Deus em nós. E através das nossas ações, das nossas atitudes, e através desse ser sensível e sentir empatia, esses atos de generosidade, de bondade, vão fazer com que a gente se sinta melhor. Porque a gente vai estar sendo bondoso. Chega, já tem tanta gente maldosa, já tem tantas pessoas que só querem ver a destruição dos outros, que ficam esperando uma oportunidade para poder puxar o tapete, para poder inventar uma mentira, para poder levantar uma calúnia. Já está cheio de gente lá fora fazendo isso. Nós, a igreja, somos chamados a demonstrar através de atos de bondade esse Deus que é bom, praticando a generosidade, praticando a empatia, sendo diferente, sendo um funcionário diferente, sendo um marido diferente, sendo um filho diferente. Pessoas maldosas já tem de monte lá, e o diabo está comandado a vida deles. Eu e você não podemos ser assim. Temos que ser diferentes. A gente tem que ser bondoso quando aquela pessoa não persegue. A gente tem que demonstrar essa bondade de Deus quando aquela pessoa nos fecha no trânsito. Aqui em Jundiaí não acontece não, era mais na região que eu morava aqui. Graças a Deus o trânsito é uma bênção. Imigrantes aqui nunca aconteceu um acidente. As árvores todas estão ali, nunca foram arrancadas por nenhum carro, nenhuma moto. Hoje até tem uma moto, quase derrubou um poste lá. Porque misericórdia, aqui é sobrenatural as coisas aqui no trânsito, né? O povo aqui capricha mesmo. Então, querido, a gente tem que ter bondade com essa situação, né? Você dá a seta que você vai entrar, o abençoado acelera, ele acha que você está apostando corrida com ele. Você tem que ser bondoso. Vai lá, abençoado, passe na frente. Quem sabe está indo no hospital, está fazendo alguma coisa mais importante. Não é fácil, não é. Quando você é contrariado, quando você é chamado a atenção, a gente tem que continuar sendo bom, sendo bondoso, tendo atos de bondade. Eu vi uma frase que me marcou muito. O único sinal de superioridade que eu conheço é a bondade. O único sinal de superioridade que eu conheço é a bondade. Muitas pessoas estão querendo ser superiores aos outros, usando a força, usando os títulos, usando o sobrenome, usando as posições. Vamos fazer a diferença? Usando o único sinal de superioridade que de fato impacta lá fora, que é a bondade.
a bondade que é vista, que se percebe nos olhares que são limpos, que não são maldosos, em gestos que são sinceros, que não são falsos. Essa bondade que existe em toda aquela sabedoria e sonho de mudar o mundo, de fazer justiça, de se apropriar da generosidade, de entender que sim, através da minha vida e das minhas ações, eu posso construir um mundo melhor. Principalmente porque eu tenho a luz de Cristo em mim. Então eu posso ser uma pessoa que se destaca assim. Onde é que Deus me colocar, eu posso fazer a diferença. Por quê? Porque eu acredito. E eu creio para a sua vida que a bondade e o amor do Senhor seguirão a sua vida por todos os dias da sua vida. Estarão sobre a sua vida, sobre os teus filhos, e que você vai viver na casa do Senhor para sempre. Portanto, eu te convido, venha, prove da bondade desse Deus. Permita que Deus mostre para você a bondade dele através das circunstâncias e das situações. Permita que ele troque a sua lente para que você enxergue de forma mais clara que ele continua sendo bom. Deixe ele mostrar para você como ele sempre foi bom e ele sempre será, porque ele é bom. Ele é bom. Eu quero que você se coloque de pé. Nós somos chamados a convidar o Senhor nessa noite, a que Ele seja o Rei do nosso coração, a que a gente possa entender. E a minha oração é, Senhor, que de fato a Tua bondade e o Teu amor esteja sobre a vida do Teu povo, todos os dias. Esteja sobre os Seus filhos, esteja sobre você lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, que você possa experimentar isso todos os dias da sua vida. Temos um grande desafio: espalharmos essa bondade de Deus por onde nós estivermos. Chega de maldades, chega de pessoas que só querem se aproveitar. Eu e você somos chamados a sermos um povo de Deus, um povo que impacta pela bondade, que não paga o mal com o mal, mas que paga o mal com o bem. Vamos pedir isso? Vamos fazer isso? Essa oração, Senhor, seja o Rei do meu coração, seja aquele que controle a minha vida, que controle as minhas emoções, que controle as minhas atitudes, e que em cada oportunidade eu possa demonstrar através de atos de bondade o Deus que eu sirvo. Vamos orar.